Hoje eu trouxe algumas cartas para poder a gente ilustrar os signos de Vênus, para poder ficar ainda mais claro os seus significados. Vamos lá. Primeiro vamos ilustrar mais uma vez Touro. Eu não falei sobre essa carta enquanto a gente estava em Touro, mas como a gente está sobre um signo regido por Vênus agora, ainda dá tempo de falar. Nessa carta, o que nos chama a atenção primeiramente aí é o próprio touro branco. O touro é um símbolo de fertilidade e de trabalho. Você imagina só o próprio animal, o touro, né? O boi. Ele tá lá no pasto, ele serve como um animal de força para arar a terra, enfim. Então o signo de touro, tendo o touro como símbolo do signo, nos arremete força, lentidão, mas perseverança. Daí a gente encontra essas características geralmente nos taurinos. Sentado em cima do touro, a gente vê Vênus. Veja só. Ela usa uma roupa aqui bem fina, que dá para poder ver a curvatura do corpo dela. Em touro a gente encontra Vênus sobre a face dos prazeres do corpo. Então aqui ela representa o momento onde você encontra o que é bom para você e o que te dá prazer para continuar vivendo. O touro carrega um colar no pescoço, né? Representando a beleza, representando a passividade do signo também. Já que é um signo yin, receptivo, tem a ver com receber os prazeres. A cor branca representa a paz, assim como os pombos que a gente vê ali em cima voando, que são também um símbolo de Afrodite. A gente geralmente relaciona os pombos como um símbolo da paz. Voando ali junto dos pombos, a gente encontra o Cupido, que é o Eros, que a gente encontrou no mito de Eros e Psique. Só que aqui ele ainda é um menino, né? Ele representa a pureza do amor inicial. Quando a gente está falando de touro, a gente ainda está no segundo signo. Então representa aquele momento onde a gente simplesmente contempla o amor pela natureza, pela vida. A gente ainda não encontrou o amor ao próximo, o amor romântico que a gente encontra em Libra. Lá embaixo a gente vê um guerreiro descansando, né? Touro é o segundo signo, ele vem depois de Áries. Áries é o momento onde você vai para a guerra, vai defender a si mesmo, e em Touro você descansa. Você faz a sua parte e espera florescer. Atrás dele a gente vê crianças brincando, né? Representando o lazer também que a gente precisa se dar, porque é uma forma de se sentir bem com a natureza e com a vida. Lá atrás a gente vê a alta sacerdotisa do tarô. Aqui ela representa o corpo, o nosso corpo como nosso templo. A nossa terra sagrada que deve ser mantida por nós mesmos e protegida no nosso silêncio. Porque quando a gente está desenvolvendo touro, é um momento onde a gente vai se cuidar. Assim como Vênus amava a si mesma, porque ela é deusa do amor próprio, ela andava nua, ela contemplava o próprio corpo e não tinha vergonha disso. Porque a nudez, em termos simbólicos, ela representa a pessoa estar sendo transparente com a vida. A gente vê a moldura dessa carta na cor cobre. O cobre na alquimia é o símbolo de Vênus. O ferro na alquimia é o símbolo de Marte. Coincidentemente, cobre e ferro trabalham no nosso corpo em harmonia. Veja só, Vênus e Marte, a nível corporal, também funcionam juntos. Ou seja, os símbolos estão em todas as partes, só que em cada área ele aparece com uma nomenclatura diferente. Mas eles estão aqui para a gente observá-los. Aí a gente vai para a carta de Libra, né? A segunda regência de Vênus. Vamos analisar. Aqui a gente já vê um ambiente mais voltado para o etéreo, né? O elemento ar aparece aqui. Veja só. As nuvens representam esse elemento ar, que representa já um nível mais civilizado. Em Touro a gente está preocupado com a conexão do pé na terra mesmo. Em Libra a gente já está partindo para a civilização porque a gente conheceu o outro, a gente começou a entender que existem outros universos. Inicialmente aqui a gente vê duas esfinges, uma clara e uma escura, representando o contraste e a polaridade de luz e sombra que Libra vem nos mostrar. Quando a gente desenvolve Gêmeos, a gente aprende que a nossa mente é dual. Existe a dualidade dentro da gente. Quando a gente vai desenvolver Libra, o segundo nível do elemento ar,
a gente encontra a dualidade no outro. Então a dualidade existe dentro da gente e fora da gente, ao mesmo tempo que a gente está buscando a unidade. Então esse duplo que aparece aqui em Libra também representa essa dualidade, porque o ser humano não cresce sozinho. A gente precisa das outras pessoas também. As esfinges também representam o masculino e feminino que existem dentro da gente. Mais uma vez, o outro lado, a ânima e o ânimos, Marte e Vênus. No meio a gente vê uma rosa, que pode ser representante do símbolo do amor, né? Tudo a ver com Vênus, tudo a ver com Libra, que está buscando relacionamentos e trazer harmonia para o mundo. Embaixo da rosa a gente vê um lírio branco, um símbolo da paz também, da pureza. Logo acima a gente vê o Thoth, novamente, a gente conheceu ele lá em Virgem. E do lado dele a gente encontra a deusa Hathor, que a gente conheceu lá em Touro. Thoth é o deus escriba e mensageiro. A gente vê enrolado nele duas cobras, que são as cobras do caduceu de Mercúrio. Ele faz sincretismo com Mercúrio e com Hermes dos gregos. Na mão dele ele carrega um Anki, que é parecido com uma chave, né? A gente pode observar o Anki como um símbolo de abertura, mas ele significa um símbolo da vida. O Anki também é um símbolo muito parecido com o símbolo de Vênus, veja só. Do outro lado a gente vê Hathor, a deusa do amor, sincretizada com Afrodite e Vênus. No Egito ela tinha ou a cara de vaca ou de leoa. E no centro da carta, lá em cima a gente vê Sol e Lua, num símbolo do infinito, fazendo eternamente um balanço entre alma e espírito, entre o símbolo e a verdade do espírito. O espírito reflete para a alma, que reflete para o ego e nos traz consciência. O Sol reflete para a Lua, que reflete para o ego e nos traz consciência. Uma pessoa aparece na nossa vida refletindo quem nós somos, trazendo consciência. No centro da carta, a gente vê uma balança com uma pena e um coração. Segundo a mitologia egípcia, quando uma pessoa morria, ela era levada a julgamento. E esse julgamento é representado pela pena e pelo coração. A pena representa a verdade, a pureza daquela pessoa, o peso das culpas que ela carrega ou não. E o coração representa os desejos daquela pessoa. Segundo a mitologia egípcia, então, a pessoa precisaria ter o peso da pena de acordo com o peso do coração. Eles precisariam estar equilibrados. Se você segue a sua verdade, você está trilhando um caminho que para você ele é justo e correto. Se você segue os seus desejos, você está trilhando um caminho que para você é justo e correto. E o que acontece no meio do caminho que vai desequilibrando essa balança? Às vezes a gente passa por umas situações onde a gente segue o nosso desejo, por exemplo, e a gente se arrepende, gerando culpa. Teve um desequilíbrio. Porém, se a gente seguir um desejo, isso é genuíno, isso deve ser levado em conta. O que acontece é que quando a gente se arrepende de algum ato, a gente precisa levar em conta que a gente não tinha consciência suficiente para saber que aquele ato seria nocivo para a gente. Essa é a ideia aqui. Seguir um desejo não tem problema, mas às vezes eles nos levam para algumas direções para poder ensinar para a gente que não é bem por aqui. E aí tem o peso da culpa. O peso da culpa deve ser equilibrado com a verdade que você passou a conhecer a partir dos seus desejos que foram seguidos. Às vezes a gente segue uma verdade, uma direção que a gente acha que é correta pela razão, e a gente também pode se arrepender, porque a gente adquiriu consciência errando. O objetivo aqui é, durante o nosso caminho, a gente segue os desejos e as nossas verdades, mas a gente vai se desequilibrando. Desde que a gente volte a se equilibrar novamente, está tudo bem. Não que isso seja uma imposição, mas você viver seguindo uma verdade que te traz leveza, representado pela pena, e também seguir uma vida com os desejos atendidos, representado pelo coração, faz parte do nosso desenvolvimento. E aí a ideia é, segundo a mitologia egípcia, quando a pessoa morre, ela vai a julgamento e essas duas partes são pesadas. E agora eu quero trazer a carta da justiça no tarô, porque ela é a carta regente do signo de Libra. O que a carta da justiça no tarô nos traz?
próprio nome já fica fácil de assimilar, né? A justiça. A gente conheceu Palas Athena como uma deusa voltada para o equilíbrio e para a justiça voltada nas estratégias de guerra. O que ela quer dizer e como que a gente consegue conciliá-la aqui na Carta da Justiça? É como se ela dissesse que é necessário colocar a razão antes da ação, antes de você tomar uma decisão. Caso contrário, deixa de ser uma ação e passa a ser uma reação. E uma reação é um sinal de que você está agindo de forma automática, e se você está agindo de forma automática, você está agindo de forma inconsciente. E se você está agindo de forma inconsciente, você está se repetindo o tempo todo. E aí você acha que você está avançando, você na verdade está girando em volta de si mesmo. Por isso que aqui é muito necessário a gente levar em conta os signos de ar. A gente já conheceu Gêmeos e agora Libra, porque em Gêmeos a gente vê a necessidade de aprender. Se você não aprende, você age feito uma pessoa inconsciente que não tem a razão sendo levada em conta nas suas ações. A Carta da Justiça, ela nos lembra a necessidade de ações impessoais. O que é que isso quer dizer? Se você for agir de acordo com as suas vontades pessoais na hora de fazer um julgamento, você vai pesar a balança mais para o seu lado. Agora, se você estiver levando em conta a razão, a imparcialidade e a justiça dos homens, você realmente pode chegar mais próximo de ter uma atitude mais justa. Para isso existe a necessidade da reflexão, porque geralmente a nossa tendência é escolher para o que é favorável a nós mesmos. E isso não é justiça. A Carta da Justiça também, ela nos lembra o seguinte: o que é justo para a sua vida hoje? O que tem acontecido na sua vida hoje no decorrer do tempo? Geralmente o seu julgamento pode ser que você está sendo injustiçado, que isso não precisava estar acontecendo e tudo mais, porque a gente sempre tem a tendência a passar a mão na própria cabeça, ou pelo contrário, se julgar demais. Tudo precisa ser equilibrado. A ideia aqui é: o que é justo para a sua evolução hoje na sua vida? Então, para isso, precisa de toda uma investigação muito honesta para poder você conseguir entender por que você está colhendo exatamente o que você colhe hoje. O que você plantou lá atrás. Se você plantou inconsciência, ações impensadas, você vai continuar colhendo inconsciência. Então a justiça no tarô não representa que tudo de bom vai acontecer na sua vida, porque a justiça está chegando para você. No seu julgamento pessoal poderia ser isso, mas no julgamento impessoal de toda a vida, de todo o universo, é justo, é injusto. Então a Carta da Justiça, como um arcano maior, ela representa a própria força da natureza. O que ela vai te trazer como justiça segundo a imparcialidade do sagrado. Quando a gente olha dessa forma, a gente consegue ter mais consciência e aceitar que a justiça divina, ela é muito maior do que a nossa justiça pessoal, que leva em conta o nosso lado pessoal na hora de tomar as decisões ou de escolher o que é certo e o que é errado. Enfim, vamos buscar uma justiça realmente justa, segundo as leis do universo para a nossa vida, não de acordo com o que a gente queira, como uma criança que deseja que seja da forma que ela exige.